Imagine uma mulher de pé diante de um fogão fumegante em uma cozinha apertada na periferia, onde o vapor do feijão se mistura ao suor de um dia exaustivo de trabalho. Suas mãos estão calejadas e sua conta bancária exibe rotineiramente um saldo que mal cobre o aluguel do mês seguinte. Esta é Rosângela, uma trabalhadora autônoma de 36 anos que sobrevive com apenas R$ 1.800 mensais, um valor que para o sistema financeiro tradicional representa o limite da sobrevivência e o fim de qualquer sonho imobiliário. No entanto, enquanto o mundo via apenas mais uma marmiteira lutando para não afundar, Rosângela estava executando silenciosamente uma manobra financeira que desafia toda a lógica de investimentos que você conhece. Em apenas 18 meses, essa mulher que muitos julgavam condenada ao ciclo eterno do aluguel, conseguiu acumular R$ 15 mil limpos para dar a entrada no apartamento dos seus sonhos. O segredo não veio de um prêmio de loteria ou de uma herança inesperada, mas sim de algo tão trivial que beira o inacreditável: o método do café em casa. Esta não é apenas uma história sobre economizar moedas, mas sobre uma revelação que nasceu entre panelas e mudou o destino de uma vida inteira. Se este começo de história já está fazendo você repensar sua própria relação com o dinheiro, clique agora no botão de curtir e se inscreva em nosso canal. Essa pequena ação é fundamental para que o algoritmo entenda a importância dessa mensagem e nos ajude a alcançar milhares de outros brasileiros que também buscam uma saída financeira viável. Eu gostaria muito de saber quem exatamente está do outro lado da tela. Por isso, comente abaixo o nome da sua cidade e do seu estado para que possamos mapear nossa rede de apoio. Se você conhece alguma história de superação real que merece ser contada por aqui, deixe também sua sugestão. Sua participação ativa é o que transforma este canal em uma verdadeira comunidade de transformação e união. Rosângela não se tornou marmiteira por escolha recreativa, mas pela necessidade visceral de um Brasil que empurra milhões de pessoas para a informalidade como única via de sobrevivência. Aos 36 anos, sua rotina começava rotineiramente antes do sol nascer, entre o cheiro forte de tempero e o calor sufocante das panelas industriais em sua própria cozinha. Com uma renda mensal de R$ 1.800, ela habitava aquela zona cinzenta da economia brasileira, onde se ganha o suficiente para não passar fome, mas muito pouco para ter qualquer vestígio de dignidade financeira ou segurança para o futuro. Viver com esse valor significa equilibrar-se em uma corda bamba onde qualquer imprevisto doméstico torna-se uma tragédia. A escassez na vida de Rosângela não era apenas sobre a falta de dinheiro, mas sobre o esgotamento mental de um sistema que parece desenhado para manter o trabalhador em um ciclo perpétuo de cansaço e consumo imediato. Naquele contexto, gastar com um café na padaria da esquina ou um lanche pronto no meio da tarde não parecia um erro financeiro, mas sim o único conforto acessível após horas de esforço físico exaustivo. Era a normalização da pobreza disfarçada de pequenos prazeres cotidianos, que no fundo serviam apenas para anestesiar a frustração de não ver nenhum progresso real. Para ela, o sonho de um apartamento próprio era uma alucinação distante, algo reservado apenas para quem já nasceu com o caminho pavimentado pela sorte. Rosângela, em suas entregas diárias, tornou-se uma sombra que circulava por prédios de escritórios e centros comerciais. Enquanto entregava suas marmitas saudáveis e caseiras, ela percebia uma ironia cruel. Os clientes, que frequentemente discutiam grandes investimentos e lucros, muitas vezes mantinham hábitos de consumo que ela mesma tentava emular por puro cansaço. No entanto, o despertar veio quando ela notou que sua própria rotina era uma armadilha silenciosa. Ela vendia comida de qualidade para os outros, mas gastava quase 10% do seu ganho diário comprando café e pães na padaria, por conveniência e exaustão. Foi ao observar o fluxo de dinheiro saindo de suas mãos em pequenas notas de 5 e 10 reais que a consciência de classe a atingiu com força.
Ela percebeu que o sistema financeiro se beneficiava da sua fadiga, vendendo-lhe o alívio imediato em troca da sua liberdade a longo prazo. Essa indignação produtiva a fez questionar por que ela, que preparava refeições para dezenas de pessoas, não conseguia preparar o próprio café sem entregar seu lucro para terceiros. Foi nesse instante de clareza absoluta que a invisibilidade social de Rosângela se transformou em uma visão aguçada, revelando que a desigualdade é alimentada por uma drenagem constante de pequenos recursos que impedem qualquer ascensão. O ponto de ruptura na vida de Rosângela não veio de um grande evento catastrófico noticiado nos jornais, mas do som seco e metálico de um registro de gás que insistia em não acender no meio de uma encomenda urgente de 40 marmitas. Naquela manhã de terça-feira, com a cozinha impregnada pelo cheiro de cebola e o calor já ultrapassando os 30 graus, ela percebeu que não tinha um centavo de reserva para trocar o botijão que havia acabado prematuramente. A sensação de impotência foi visceral. Uma dor que subiu pelo peito e se transformou em um choro silencioso enquanto ela olhava para as panelas frias e para o relógio que avançava implacavelmente. Para uma autônoma que vive do que produz no dia, aquele botijão vazio representava não apenas a perda do lucro, mas o risco de perder a confiança de seus clientes fiéis. Rosângela teve que caminhar até a casa de uma vizinha para pedir R$ 50 emprestados, sentindo o peso da humilhação esmagar seus ombros. Ao retornar para casa, após resolver a emergência imediata, ela se sentou à mesa da cozinha, ainda suada e trêmula, e começou a encarar a realidade bruta de suas finanças. Ela trabalhava 12 horas por dia, lidava com o fogo e com facas afiadas, carregava sacos pesados de arroz e feijão e, mesmo assim, estava a um botijão de gás da ruína completa. Foi nesse momento de colapso total, cercada pelo vapor das panelas que voltavam a ferver, que ela decidiu que aquela seria a última vez que o medo da escassez ditaria o ritmo de seu coração. Ela pegou um caderno de receitas engordurado e começou a anotar, com uma precisão cirúrgica, cada centavo que entrava e saía de sua bolsa. Foi então que a epifania transformadora aconteceu, revelando uma verdade tão simples que chegava a ser insultante. Rosângela estava financiando o conforto dos outros, enquanto negligenciava o próprio futuro. Ela percebeu que, apesar de produzir comida o dia todo, sua rotina de exaustão a levava a gastar, quase sem sentir, cerca de R$ 15 todos os dias em itens que ela mesma poderia prover. Era o café com leite e o pão na chapa da padaria às 7 da manhã, porque estava cansada demais para coar o próprio café. Era o refrigerante gelado no meio da tarde para aguentar o calor do fogão. Era o salgado comprado rapidamente no balcão enquanto fazia as compras no mercado. Esses R$ 15 diários pareciam insignificantes isoladamente, mas a soma mensal era uma facada no orçamento de quem ganhava R$ 1.800. Naquele instante, nasceu o método do café em casa, uma estratégia de guerra financeira fundamentada em 3 regras inegociáveis que deveriam ser seguidas com a disciplina de um soldado. A primeira regra era a eliminação absoluta de qualquer gasto com alimentação ou bebida fora de sua cozinha. Se ela não tivesse preparado, ela não consumiria. A segunda regra era o aproveitamento integral e inteligente das sobras técnicas de sua produção de marmitas. O que antes era descartado ou consumido sem critério, passaria a ser sua base alimentar estratégica. A terceira e mais importante regra era o isolamento físico do valor economizado. Todos os dias, sem falta e independentemente do que acontecesse, R$ 15 deveriam ser retirados do fluxo de caixa e colocados em um pote de vidro transparente, visível o tempo todo para servir de lembrete constante de seu objetivo. No início, a resistência interna foi brutal. O cérebro de Rosângela, acostumado ao ciclo de recompensa imediata após o esforço físico, gritava por aquele café da padaria que representava seu único momento de pausa. Nos primeiros dias, o cheiro do pão fresco vindo da esquina parecia uma tortura planejada. Ela sentia uma irritabilidade crescente, uma sensação de que estava se privando do pouco prazer que a vida lhe oferecia.
Houve tardes em que a vontade de desistir e comprar um refrigerante gelado era quase incontrolável. Uma batalha psicológica onde uma parte dela dizia que ela merecia aquele pequeno luxo por trabalhar tanto. No entanto, sempre que a mão alcançava a bolsa para ceder à tentação, ela visualizava o registro de gás vazio e a humilhação de pedir dinheiro emprestado. A resistência social também se fez presente. As pessoas ao seu redor estranharam quando ela parou de frequentar os pontos de encontro comuns do bairro, achando que ela estava se tornando orgulhosa ou avarenta. Mas Rosângela sabia que o que estava em jogo era muito maior do que um cafezinho ou uma interação social passageira. Ela estava quebrando um pacto de pobreza que sua família carregava há gerações. A cada 15 reais que caíam no pote de vidro, ela sentia que estava comprando um tijolo do seu apartamento. A simplicidade chocante do método era, na verdade, sua maior força, pois não dependia de planilhas complexas ou de um mercado financeiro favorável, mas apenas de sua capacidade soberana de dizer não aos impulsos momentâneos em favor de uma liberdade permanente. O sacrifício não era visto como um fardo, mas como uma prova de comprometimento com a mulher que ela desejava se tornar. A disciplina total passou a ser sua nova identidade, transformando a rotina de marmiteira em uma operação logística de acumulação de riqueza. Ela aprendeu a apreciar o sabor do café que ela mesma passava, percebendo que o ritual de preparar sua própria sustento era o primeiro passo para assumir o controle total de sua existência. O método não era apenas sobre o dinheiro, era sobre a reconquista da autoridade sobre sua própria vida, provando que mesmo em um cenário de sobrevivência extrema, a consciência e a estratégia podem abrir caminhos onde antes só existiam muros. Tudo o que você está ouvindo aqui não é uma obra de ficção ou um roteiro de autoajuda barato, mas a realidade nua e crua de quem vive o dia a dia das periferias brasileiras. A história da Rosângela é real e os números que apresentamos são baseados na disciplina matemática aplicada à vida real. Se você se identifica com essa luta, ou se já sentiu que o seu dinheiro desaparece em pequenos gastos invisíveis, deixe o seu like agora e se inscreva. Sua interação é a prova de que histórias de pessoas comuns têm um valor imenso. Eu quero que você use o espaço dos comentários para compartilhar qual é o maior desafio financeiro que você enfrenta hoje. Qual é aquele gasto que parece pequeno, mas que você sabe que está drenando seus sonhos? Ao dividir sua experiência, você ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nessa jornada. Fique atento, pois o que vou revelar a seguir sobre a evolução desse montante e a mudança na mente da Rosângela vai quebrar todos os seus preconceitos sobre o que é possível conquistar com pouco. A progressão dos primeiros 3 meses foi o teste de fogo para a sanidade mental de Rosângela. Matematicamente, a conta era exata. 15 reais por dia resultavam em 450 reais ao final de 30 dias. No primeiro trimestre, ela viu seu pote de vidro e sua conta poupança acumularem R$ 1.350 reais. Para quem sempre viveu no limite do cheque especial, ver mais de R$ 1.000 parados, destinados exclusivamente a um sonho, provocou um curto-circuito em sua percepção de riqueza. Ela começou a perceber que o dinheiro não era apenas um meio de troca por produtos, mas uma representação física do seu tempo e do seu suor. Cada nota de R$ 10 que ela deixava de entregar na padaria significava quase 1 hora de trabalho pesado diante do fogão que ela estava recuperando para si mesma. Essa mudança comportamental foi profunda e começou a vazar para outras áreas de sua produção. Rosângela passou a aplicar a lógica do método em seu estoque de marmitas. Ela começou a comprar arroz e feijão em sacos de 30 quilos diretamente em atacadistas, reduzindo o custo unitário de cada refeição. O que antes era uma gestão amadora baseada no cansaço, tornou-se uma operação logística de precisão. Ela passou a anotar a validade de cada legume e a criar cardápios que aproveitassem integralmente as sobras técnicas, transformando talos de couve e cascas de abóbora em caldos ricos que ela mesma consumia, economizando ainda mais no mercado doméstico. Ao atingir os 6 meses de disciplina inabalável, o saldo chegou aos R$ 2.700.
Foi nesse ponto que a transformação mental de Rosângela atingiu um novo patamar de resiliência. Ela não sentia mais falta do pão na chapa ou do refrigerante. Na verdade, ela sentia um prazer quase viciante em ver o montante crescer. A escassez havia sido substituída por uma mentalidade de abundância controlada. No entanto, foi também nesse período que a resistência social se intensificou. Seus vizinhos e até alguns parentes próximos começaram a notar que ela não participava mais dos churrascos de domingo ou das vaquinhas para festas de rua. Os comentários maldosos surgiram logo em seguida. Chamavam-na de pão dura, diziam que ela estava ficando rica e esquecendo as origens, ou que a vida era curta demais para se privar de tudo. Rosângela ouvia tudo em silêncio, sentindo o peso do isolamento, mas mantinha os olhos fixos na meta. Ela entendeu que o sistema de pobreza é mantido pela pressão social do grupo. Quando alguém tenta sair da vala, os que ficam tentam puxar de volta para não se sentirem confrontados com a própria falta de ação. O sucesso de 18 meses de disciplina inabalável transbordava de sua cozinha para as ruas estreitas do bairro, atraindo a curiosidade de outras mulheres que compartilhavam as mesmas dores e a mesma sensação de estagnação financeira. O que começou como uma prática individual e silenciosa, logo se tornou um movimento de observação e replicação. As primeiras a se aproximarem foram as vizinhas mais próximas, como Dona Mercedes, uma costureira que passava 12 horas por dia curvada sobre uma máquina antiga e que, apesar de nunca parar de trabalhar, nunca via a cor do dinheiro ao final do mês. Mercedes foi a primeira a perguntar o que Rosângela estava fazendo de diferente, e a resposta não veio em forma de conselho vago, mas através da apresentação do método prático e visceral que estava sendo executado entre uma marmita e outra. Rosângela não guardou o conhecimento como uma vantagem competitiva, mas o entregou como uma ferramenta de sobrevivência coletiva. Ela começou a explicar para Mercedes e depois para Jusileia, que trabalhava como faxineira no centro da cidade, como os R$ 15 diários eram, na verdade, o preço da liberdade delas. O método do café em casa começou a ser replicado com adaptações para a realidade de cada uma. Jusileia, por exemplo, percebeu que seu maior vazamento financeiro era o lanche rápido na estação de trem durante a volta para casa, um gasto impulsivo gerado pelo cansaço e pela fome. Ao adotar a lógica de Rosângela e passar a levar sua própria garrafa térmica e um sanduíche preparado com as sobras do jantar, Jusileia conseguiu, em apenas 4 meses, quitar uma dívida de cartão de loja que a assombrava há 2 anos. Esse primeiro caso de sucesso replicado serviu como prova social definitiva de que o método não era uma sorte individual de Rosângela, mas uma lei matemática de acumulação que funcionava para qualquer pessoa disposta ao sacrifício inicial. O impacto comunitário dessa revolução silenciosa foi profundo e começou a alterar a dinâmica econômica local. O movimento de empoderamento feminino periférico não utilizava bandeiras ou discursos teóricos, mas manifestava-se na diminuição das filas nas padarias e no aumento dos potes de vidro cheios de notas de 10 e 5 reais nas prateleiras das cozinhas. Criou-se uma rede de apoio informal onde essas mulheres trocavam dicas de como maximizar o aproveitamento de ingredientes e como resistir à pressão social do consumo imediato. Quando uma delas sentia a tentação de ceder e gastar o dinheiro da meta em uma futilidade passageira, as outras estavam lá para atuar como guardiãs do propósito comum. Rosângela tornou-se, sem querer, a arquiteta de uma nova consciência de classe, provando que a solidariedade feminina na periferia poderia ser a base para uma ascensão financeira real e sustentável. Quando o cronômetro marcou 12 meses, o valor acumulado ultrapassou a marca dos R$ 5.400. Somado aos pequenos lucros extras que ela conseguia otimizando as compras de insumos, ela já tinha quase R$ 7.000. Foi quando surgiu a maior tentação de sua jornada, a decisão ousada sobre o carro. Um conhecido da rua estava vendendo um veículo antigo, mas em bom estado, por um preço de ocasião. Todos ao redor de Rosângela começaram a pressioná-la, argumentando que um carro facilitaria as entregas das marmitas, que ela teria mais conforto e que já tinha dinheiro guardado para isso. Foi um momento de tensão psicológica extrema. Por uma semana, ela quase cedeu. Ter um carro representava um status imediato na periferia.
um sinal visível de sucesso. Mas Rosângela sentou-se novamente com seu caderno de anotações e fez o que ninguém ao redor dela fazia. Calculou o custo real, IPVA, combustível, manutenção, seguro e a depreciação do bem. Ela percebeu que o carro seria um ralo financeiro que adiaria seu apartamento em pelo menos 3 anos. Com uma coragem que chocou a vizinhança, ela disse não. Ela continuaria fazendo suas entregas de carrinho de mão e ônibus, mantendo o foco no ativo que realmente mudaria sua vida, o teto próprio. Nos 6 meses finais da jornada, a velocidade do acúmulo parecia acelerar. Rosângela já não era apenas uma marmiteira, ela era uma estrategista financeira de elite, operando com recursos limitados. A disciplina total de 18 meses resultou em R$ 8.100, vindos exclusivamente do método do café em casa. No entanto, a eficiência que ela desenvolveu em sua produção e a economia doméstica radical geraram outros R$ 7.000 extras de sobra real de lucro. O impossível aconteceu diante dos olhos céticos de todos. Ao final de 18 meses, Rosângela tinha R$ 15.100 disponíveis em sua conta. A validação veio no dia em que ela entrou em uma imobiliária, com suas roupas simples e mãos marcadas pelo trabalho, e solicitou a análise para a entrada de um apartamento de 1 quarto em um bairro planejado. O corretor, inicialmente condescendente, mudou de postura no instante em que ela demonstrou ter o valor da entrada à vista, fruto de uma economia que ele mesmo, com seu terno e gravata, raramente conseguia praticar. A vitória de Rosângela contra os céticos foi silenciosa, mas definitiva. Ela provou que a transformação psicológica é o bônus mais valioso de qualquer economia financeira. Ela não tinha apenas dinheiro. Ela tinha agora uma mente que o sistema não conseguia mais escravizar. A transformação de uma única mulher muitas vezes funciona como a faísca inicial para um incêndio de mudanças em uma comunidade onde a esperança é um recurso escasso. Rosângela não precisou postar seu saldo bancário em redes sociais ou ostentar conquistas materiais para que as pessoas ao seu redor notassem que algo fundamental havia mudado em sua essência. A mudança estava na postura, na clareza do olhar e na firmeza de cada decisão cotidiana. A jornada de 18 meses revelou a Rosângela uma verdade inconveniente que o sistema financeiro tradicional tenta a todo custo ocultar. A pobreza, em muitos casos, é financiada por uma drenagem constante e invisível de pequenos recursos que são extraídos através da exaustão e da busca por alívio imediato. Existe uma crítica contundente a ser feita ao sistema que vende a conveniência como uma necessidade básica. Bancos, grandes redes de fast food e empresas de consumo imediato prosperam sob a fadiga do trabalhador. Eles criam uma narrativa onde o indivíduo merece aquele pequeno gasto supérfluo após um dia de exploração, garantindo que o capital circule sempre de volta para o topo da pirâmide, impedindo que quem está na base consiga reter o mínimo necessário para a própria ascensão. A verdade perigosa que a história de Rosângela expõe é que o sistema não teme apenas que o pobre ganhe mais, ele teme profundamente que o pobre pare de gastar mal. Se cada brasileiro em situação de vulnerabilidade adotasse a disciplina de retenção de Rosângela, as estruturas de crédito abusivo e o consumo de ultraprocessados por conveniência entrariam em colapso. A filosofia de Rosângela desafia a narrativa de que a pobreza é um estado perpétuo, do qual só se sai por sorte ou milagre. Ela demonstrou que a liberdade financeira para o trabalhador autônomo não começa na bolsa de valores, mas na cozinha de casa. O método do café em casa é um manifesto contra a anestesia do cafezinho, o hábito de gastar pequenas quantias para esquecer temporariamente a dureza da vida. Para ela, cada nota de R$ 10 guardada era um ato de rebelião contra um destino que lhe foi imposto. Ela questionava por que a educação financeira convencional é sempre voltada para quem já possui excedentes, ignorando que para a maioria da população, a verdadeira estratégia de guerra é a contenção absoluta dos vazamentos invisíveis. Rosângela percebeu que o sistema financeiro tradicional é desenhado para ser opaco e intimidante, fazendo com que o trabalhador comum sinta que investir é algo complexo e inacessível, enquanto na realidade, o investimento mais rentável que ela já fez foi parar de entregar seu lucro diário para terceiros em troca de conveniência. Essa verdade incomoda porque retira o indivíduo da posição de vítima passiva do sistema e o coloca no lugar de estrategista ativo.
É muito mais fácil para a narrativa dominante dizer que é impossível comprar um imóvel ganhando R$ 1.800 do que admitir que, com uma disciplina quase militar e uma visão de longo prazo, as fendas do sistema podem ser exploradas em benefício próprio. O legado de Rosângela é a prova de que a esperança, quando desprovida de um método concreto, é apenas um desejo frustrante, mas quando aliada à execução matemática e à renúncia estratégica, torna-se uma força inabalável de transformação social. Ela não venceu a elite financeira jogando o jogo deles, ela venceu criando seu próprio jogo dentro da sua cozinha. As histórias específicas de sucesso começaram a se multiplicar, criando um mosaico de transformações que desafiavam o destino imposto pela escassez. Mercedes, a costureira, finalmente conseguiu trocar o motor de sua máquina de costura sem recorrer a empréstimos com juros abusivos, usando apenas o que economizou ao parar de comprar o lanche da tarde na rua. Esse movimento coletivo mostrou que quando a base da pirâmide decide parar de financiar os pequenos lucros das grandes corporações de alimentos e passa a reter o próprio capital, ocorre uma mudança na gravidade econômica do território. O sistema financeiro tradicional depende da distração e do gasto impulsivo do pobre para se manter, mas o método de Rosângela agia como um bloqueador dessa drenagem. A transformação coletiva trouxe uma nova dignidade para essas mulheres, que passaram a se ver não apenas como trabalhadoras exaustas, mas como gestoras de seus próprios destinos. Essa expansão viral do método provou que o exemplo de uma mulher pode quebrar o ciclo de pobreza de toda uma rua. A solidariedade feminina manifestou-se na partilha de estratégias de guerra contra a inflação e na validação mútua de que o sonho da casa própria ou da independência financeira não era uma ilusão, mas uma meta alcançável através da renúncia estratégica. O movimento silencioso de empoderamento que Rosângela iniciou não precisou de reconhecimento oficial para ser legítimo. Ele era validado a cada depósito feito, a cada dívida quitada e a cada tijolo comprado. Elas estavam aprendendo que o poder não estava em quanto ganhavam, mas em quanto conseguiam manter sob seu controle. A revolução de Rosângela deixou de ser apenas sobre o seu apartamento e passou a ser sobre a capacidade de uma comunidade inteira de dizer não às armadilhas do consumo e sim ao seu próprio futuro, provando que a união em torno de um método simples é a arma mais poderosa contra um sistema desenhado para manter a desigualdade. Quando Rosângela finalmente girou a chave de seu novo apartamento, o som do metal contra a fechadura não foi apenas o anúncio de uma entrada em um imóvel, mas o estalo final de uma corrente que aprendia ao chão da precariedade. Ao caminhar pelos cômodos ainda vazios, sentindo o piso frio sob os pés e observando a luz do entardecer refletida nas paredes brancas, ela percebeu que havia transcendido sua condição inicial de maneira irreversível. Ela não era mais apenas a marmiteira que lutava para sobreviver. Ela havia se tornado a arquiteta de sua própria realidade. Naquele momento de silêncio absoluto, o método do café em casa deixou de ser uma simples estratégia de economia doméstica para se consolidar como uma filosofia de vida profunda e inabalável. Rosângela entendeu que a verdadeira riqueza não começa com o acúmulo de grandes fortunas, mas com a conquista da soberania sobre os próprios impulsos cotidianos. Ela havia provado que a disciplina é a forma mais elevada de autocuidado, e que o não que ela disse para a padaria da esquina foi o sim mais poderoso que ela já havia dado para o seu futuro. A sabedoria popular que ela desenvolveu é superior a qualquer manual de economia acadêmica, pois foi testada no fogo, no cansaço e na pressão real das contas vencidas. A vitória do underdog, neste caso, não foi uma exceção estatística, mas a prova de um conceito revolucionário. A retenção de capital na base é a única forma real de quebrar ciclos de pobreza geracional. Rosângela tornou-se uma ameaça ao status quo porque ela provou que a pobreza pode ser um estado temporário se for combatida com a arma da consciência.
Seu legado não são os R$ 15.000, mas a descoberta de que o controle sobre o próprio destino começa no momento em que decidimos que nenhum prazer imediato vale mais do que a nossa liberdade a longo prazo. Ela deixou para trás a narrativa da escassez para abraçar a realidade da construção, mostrando que a revolução mais poderosa é aquela que acontece silenciosamente, todos os dias, quando você escolhe o seu sonho em vez da conveniência do sistema. A lição fundamental que a trajetória de Rosângela nos deixa é que a sua liberdade financeira não depende do tamanho do seu salário hoje, mas da sua coragem em proteger cada pequeno centavo que passa pelas suas mãos. O método do café em casa prova que a consistência vence a intensidade e que o sacrifício temporário é o preço justo para a conquista de uma dignidade permanente. Para começar sua própria revolução agora mesmo, o primeiro passo é identificar qual é o seu café em casa. Aquele gasto diário invisível que parece inofensivo, mas que está roubando o teto sobre sua cabeça. Pegue um caderno hoje, defina sua meta de economia diária, nem que comece com R$ 5, e isole esse valor do seu orçamento como se sua vida dependesse disso. Se esta história despertou em você a urgência de mudar sua realidade, não saia deste vídeo sem deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo com outra mulher que também precisa saber que o impossível é apenas uma questão de método e disciplina. Deixe seu comentário final confirmando seu compromisso com o seu próprio futuro. Nós somos uma comunidade de apoio mútuo e cada vitória sua é uma vitória contra o sistema que nos quer sempre na escassez. O tempo de financiar o sonho dos outros acabou. Hoje é o dia em que você começa a construir o seu.